Olá, professor. Eu me chamo Saíssa Gabriela, minha matrícula é 71732 e eu fiquei responsável em resolver os exercícios 16, 18 e 21. Começando aqui pelo exercício 16, a gente tem que uma empresa do ramo de locação de máquinas agrícolas está avaliando a viabilidade de comprar uma máquina colheitadeira de café para alugar para uma produtora de café. De início, a gente já tem aqui que a máquina terá uma vida útil de 5 anos. Ao longo da questão, a gente tem também que a taxa mínima de atratividade é de 2% ao mês. Então, aí a gente já considera que os 5 anos são igual, né, a 60 meses. Então, eu já coloquei aí o ano 0, né? E em amarelo eu coloquei 60 meses, tá? Eu coloquei até o final aqui os 60 meses correspondente aos 5 anos de vida útil da máquina. O custo de aquisição do veículo é de 180 mil, então eu coloquei aqui no ano 0 o investimento de 180 mil. E aqui fala pra gente que além desse gasto, né, de investimento inicial, ele teve também um investimento mensal, aliás, um gasto mensal de R$ 3.200 para pagamento de operadores da máquina, mais R$ 1.200 para manutenção. Então, todo mês ele tinha esse gasto aí, 3.200 mais 1.200. Então, eu somei aqui no Excel, ó, a fórmula da soma, né? Esse gasto mensal que a empresa vai ter, né, com a aquisição da máquina. Só que tem uma observação aqui. Durante a questão, é mencionado que no 24º mês, além dos gastos, né, mencionados acima, a empresa também terá que desembolsar R$ 20 mil para a reforma de alguns equipamentos da máquina. Então, eu vim aqui no 24º mês e coloquei, além dos gastos, né, de 3.200 e 1.200 reais, o gasto de 20 mil reais, totalizando, neste 24º mês, 24.400 reais. Além desta informação, a gente tem também que o valor de revenda no final do 5º ano, ou seja, no mês 60, é de 53 mil. Considerando esses 53 mil como valor residual, eu coloquei ele aqui no final, tá, da planilha pelo Excel e coloquei, ó, 53 mil, retirando os gastos no ano, que no último ano ele ainda tem esses gastos com a máquina, sobra, né, no fluxo de caixa, R$ 48.600. Então, toda essa conta que a gente fez aqui embaixo corresponde ao fluxo de caixa. E aí, para a gente poder ver, né, se o investimento vai ser indiferente para a empresa, alugando, né, a máquina, a gente primeiro calcula o VPL e depois a PMT, que é a prestação. Para calcular o VPL, eu tenho que tomar como base a porcentagem, né, que é a taxa mínima de atratividade ao mês, que é de 2%, e o período que está em meses, que são 60 meses. Então, eu calculei aqui eu calculei até tudo junto de uma vez, né, nessa linha, mas para exemplificar, o que eu fiz? Eu peguei, né, através da fórmula do próprio Excel mesmo, coloquei igual ao VPL, B26, que é onde está a nossa taxa, né? E depois eu arrastei do mês 1 até o mês 60, para poder corresponder ao VPL prestação. Então, após encontrado esse valor do VPL prestação, a gente subtrai aí a gente encontra o valor de R$ 329.228,87. Depois que a gente encontra esse valor, a gente vai achar o valor da prestação para ver se esse investimento vai ser indiferente para a empresa.
Se o VPL é R$ 329.228,87, através também de uma fórmula do Excel, eu encontrei o PMT, que seria igual PGTO, a taxa, ponto vírgula, a VPL, ponto vírgula, depois N, que é o número de meses. E aí, com isso, a gente encontra o valor mensal de aluguel, que será de R$ 9.471,24, que será indiferente para a empresa. Essa é a questão 16. Vamos para a 18 agora. A questão 18, ela é bem parecida com a 16, o raciocínio, porém aqui, ao invés da gente achar a parcela, a gente está comparando duas alternativas de máquinas, né? De acordo com os dados que estão sendo dados aqui. A alternativa A gente tem como taxa mínima de atratividade 12% e o investimento inicial de R$ 4.000. Aqui, a vida econômica da máquina são de 10 anos, então eu coloquei aqui o ano 0 e contei de 1 até 10 anos, tá? Até porque a taxa mínima de atratividade está em anos. Então, eu tenho que o custo operacional anual é de R$ 900. Então, eu coloquei a cada ano R$ 900. A outra informação que nos é dada aqui é que a receita anual é de R$ 2.200. Então, também coloquei aqui em cada ano R$ 2.200. E aí, depois disso, a gente tem a questão do imposto de renda, que é calculado da seguinte forma, né? Receita menos custo vezes a alíquota de 30%. Então, a gente vai chegar aqui no valor de R$ 390. Então, eu arrastei aqui para todos os anos, né? Porque todos os anos aqui o imposto de renda é igual. E aí, a única observação é que no 10º ano, né, a gente tem o valor residual de R$ 300. Então, fazendo o fluxo de caixa aqui de todos os anos, a gente encontra, né, esses valores aqui, ó, de 910, 910, 910, até chegar no 10º ano, que é um pouquinho maior de 1.210 devido à questão do valor residual. E aí, após, né, ter encontrado o fluxo de caixa, a gente faz o VPL prestação, que é o quê? Através da fórmula, né, do Excel, a taxa de 12% ao ano. E aí, eu peguei o fluxo de caixa do ano 1 e arrastei até o fluxo de caixa do ano 10. E aí, a gente encontrou o valor de R$ 5.238,29. E o VPL nada mais é do que a soma, né, do VPL prestação com o investimento inicial, que é o custo inicial. Então, somando 5.238,29 menos 4.000, a gente encontrou o VPL de 1.238,29. Para a alternativa B, a gente fez o mesmo raciocínio, só que aqui os valores mudaram, né? O investimento inicial foi um pouco maior, de R$ 5.000. Deixa eu ver aqui. Os custos operacionais, né? De todos os anos foi um pouquinho maior, R$ 1.000 por ano. E o valor residual foi de R$ 500 no 10º ano. Então, a gente fez o mesmo processo. O valor também do imposto de renda era de 30%, e aí a gente encontrou o VPL da prestação de R$ 5.698,21 e o VPL, que seria, né, a soma do VPL prestação mais, né, o custo operacional, deu R$ 698,21. Então, a resposta dessa alternativa a melhor opção é a máquina A, com as descrições da máquina A, pois o VPL é maior, então ele, né, tem um retorno maior. Então, é melhor ser investido na alternativa A.
E o último exercício, que é o exercício 21, é um exercício, né, um pouco mais tranquilo. Aqui ele fala sobre uma indústria que está analisando a conveniência de adquirir uma caminhonete no valor de R$120 mil. Então, eu já coloquei aqui o investimento, né, no ano de aquisição de R$120 mil, desculpa. E aí tá falando que nos 4 próximos anos ele vai ter as seguintes receitas: 30 mil, 25 mil, 30 mil e 30 mil. E no final do 4º ano, espera-se vender a caminhonete por 15 mil, ou seja, né, ele espera-se ter esqueci o nome, valor residual, que tinha me fugido aqui o nome, mas espera-se ter esse valor residual de 15 mil reais. Então, fazendo o fluxo de caixa de todos os anos, como não teve despesas, né, não teve gastos, somente receitas, a gente fazendo aqui a conta, né, do fluxo de caixa, a gente tem os valores aqui abaixo, que nada mais é do que 30 menos 0, 25 menos 0, 30 menos 0 e 30 mais 15. A gente tem o resultado aqui dos fluxos de caixa. Aí, a gente vai fazer o mesmo raciocínio. VPL prestação, né? A gente utiliza o valor da taxa mínima de atratividade anual ao ano, que é de 10%. E eu arrastei aqui do ano 1 até o ano 4 para poder ver, né, qual seria o valor presente líquido da prestação. Então, a gente chegou no valor de R$101.208,93. Aí, fazendo, né, a subtração aí, a diferença de R$101.208,93 menos 120 mil, a gente tem um VPL negativo. Então, pode-se notar aqui que não é viável a compra da caminhonete, pois o VPL é negativo. E por aqui a gente encerra as questões, né? Espero ter conseguido aí mostrar um pouco do que eu aprendi. E é isso. Obrigada.